Fala pessoal, mais um episódio do Deu Bom Podcast. Podcast a gente fala de venda, marketing, vida, negócio, o que vier na cabeça, irmão. Porque tem gente boa do outro lado da mesa e a gente tem que extrair o melhor dele, né? E hoje, Gui, esse episódio, Tô irmão, me sentindo em casa. de uma coisa eu tenho certeza, que a gente vai dar boas gargalhadas nesse Não, episódio. não tem segredo, pô. Não tem segredo. Vai ser pressão mundial. Né? Cara, muito bom estar mais um episódio aqui com você, meu amigo. Hoje eu tô me sentindo em casa. Até minha energia muda do lado desse homem. Cara, e de quem é que não muda, né? Galera, sem mais delongas, hoje a gente tá recebendo um cara aqui que é empreendedor serial, né? É um cara que é pai de família, é um cara que é mentor, é um cara que tem vários negócios. Tá vindo novo integrante da família. Tá vindo um novo integrante da família, né? Daqui a pouco descobre qual é o sexo, né, Rony? Mais um pro... Rony Lima, mais conhecido como Rony Top Case, um cara que tem os corações mais puros que eu conheço, energia sem igual, quando a gente tá perto dele. Não, de verdade, a vibração vai pra cima. Vocês vão ver que esse episódio aqui vai ser assim, energia lá em cima. Pô. Energia é diferente quando a gente tá com ele. Mas, cara, tô com uma expectativa super elevada. Muito obrigado por você aceitar o convite aqui, da gente vir aqui e colocar coisas legais, coisas polêmicas na mesa, a vida real do empreendedor da vida real, você que saiu do nada e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco na história. Mas, meu irmão, obrigado, seja bem-vindo ao Deu Bom aí. Tenho certeza que a nossa audiência vai curtir demais. Tamo junto, Se apresenta pra galera aí, irmão. Tamo junto. Fiquei muito feliz de dessa vez ter dado certo, né? Até que fim, depois de tantos convites, já estava constrangido, né? Sabe que também eu estava querendo muito estar com vocês nesse momento que especial para trocar ideia de empreendedores da vida real, que só sabe nós o que a gente passa, o que a gente vive, pra gente chegar onde a gente chega, para ter o que a gente tem. E é isso que a gente vai falar para vocês, né? A nossa vida real, da onde a gente veio, o que a gente faz, o que a gente continua fazendo. Porque na verdade não existe essa questão de a gente chegou lá, não existe, né? A gente quer chegar lá mais e mais, vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez, trabalhando muito, ralando bastante, e sabe que é um prazer imenso estar aqui compartilhando os nossos conhecimentos e aprendendo também muito com vocês, né? Eu sou fã de vocês dois, pode ter certeza que a gente, não somente pelas redes sociais, mas também através do trabalho que vocês prestam ali nos bastidores, que eu como cliente sei como funciona a equipe de vocês, o time de vocês, tive um crescimento enorme através do trabalho do negócio de vendas. Então, assim, pode ter certeza que aqui a gente é prova viva do trabalho de vocês e a gente é fã também por esse motivo. Vamos pra cima. Ei, a produção vai brigar com a gente. Ele já brigou comigo, que eu também fico toda hora batendo a mão aqui, ó. Produção. Pode se resguardar agora, né? Tem pelo menos 10 batidas aqui nesse episódio, porque quando acaba... Pressão mundial. Pressão mundial. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Como eu tô em casa, eu vou puxar aqui com algumas coisas com o Rony. O Rony, ele é, só para quem não sabe, e eu vou só pra você dar um contexto para quem não sabe quantas empresas você tem hoje, só para você falar das empresas rapidamente, porque eu vou puxar de cada um dos negócios, eu vou puxar algumas perguntas, e aí vai ser, cara, o que a gente não fala no Instagram, por exemplo, porque no Instagram tudo é muito lindo, né? A gente tava brincando aqui antes, todo mundo que acompanha a gente, vê a gente gritando grito de guerra, fazendo venda até meia-noite, as coisas acontecendo. Até chegar lá, a pressão é grande, viu? Mas e aí, o que acontece nos bastidores que a gente não conta muito? Eu vou pedir pro meu sócio também a gente abrir algumas coisas que a gente nunca abre. Bora. São coisas que a gente fala assim, cara, de liderança, de dificuldade. Cara, o negócio é pequeno, mas quando cresce, parece que a gente tem que se renovar, né? O líder que era o líder do negócio pequeno não é mais o líder de negócio de 50 pessoas. Literalmente. Apresenta pra turma quais empresas você tem hoje, pra gente começar esse papo, que eu vou começar com tasquinha polêmica. Vamos pra cima. E, na verdade, quando a gente fala de empreendedorismo nos bastidores, é mais polêmica do que coisa boa, na verdade. Porque coisa boa é o quê? O resultado no final. Mas por detrás, a gente passa por muito perrengue, filho. É muitos altos e baixos. Muitas das vezes com um colaborador, com outras situações externas, que a gente vive e não pode falar, nem pode postar, porque é coisas internas da gente como empresário, né? Situações com funcionário, situações com estratégias, às vezes, que a gente investe muito e deu errado. Né? Então, assim, todos nós temos os nossos acertos, nossos erros, né? Não somos perfeitos, nós como empresário também erramos bastante, e é isso aqui que a gente quer compartilhar. Que a gente o que a gente acerta. E eu vou falar aqui um pouco dos nossos negócios. Hoje, a gente tem como nosso negócio principal a Top Case Imports. Top Case Imports é uma empresa que já há 13 anos no mercado, atua no segmento de importado, voltado a eletrônicos, perfume, joia, relógio, acessório no geral, celulares, assistência técnica. É uma empresa eu sou cliente, viu? Eu também, pô, aqui, ó. É uma empresa que começou ali pequenininha, mas com muita vontade de ficar grande, de crescer. E graças a Deus, todos os anos a gente teve um crescimento significativo.
seja do primeiro ano até o último ano, né? Então, assim, nos últimos 8 meses, a gente teve um crescimento ali de 70%, 80%, mesmo depois de 12 anos de empresa. Então, assim, Que massa. a gente não tá para medir esforço. A gente sabe que a gente pode ir mais além, a gente vai e testa o além. Muitas das vezes o além também, o muito não é muito, né? Então, às vezes o muito acaba atrapalhando. Então, de toda forma, a gente chega lá e saber o que a gente acha que é mais interessante para cada segmento. Hoje a Top Case é formada por 18 colaboradores diretamente e dezenas indiretamente. A gente se orgulha pelo nosso legado que a gente está deixando como empresa, como oportunidade para outras famílias também levar o seu alimento para sua casa. A gente quer fazer com que mais e mais a galera, não somente do Ceará, mas também através do trabalho que a gente está iniciando para atingir Brasil, e se Deus quiser a gente vai atingir logo logo, vai estar presente nas maiores capitais do Brasil, se Deus quiser. Vamos para cima. E nós temos o nosso outro segundo negócio, que é a Hope Contabilidade. A Hope Contabilidade é um escritório contábil onde a gente cuida de empresas e eu chamei os meus sócios logo no começo do nosso projeto, porque eu era cliente deles, eu confiava no trabalho deles, mas eu vi eles muito ali estagnado, né? 6 anos trabalhando junto, tinha 48 clientes, cara, eu tenho um custo muito grande de operacional com contabilidade, então eu vou fazer o seguinte, vou economizar esse custo, vou investir aqui na empresa, vou fazer dela não somente uma economia, e sim gerar Um ativo a mais. Gerar lucro. Né? E aí a gente fez todo um planejamento de 1 ano com a empresa, com a Hope, que na verdade não existia a Hope, a gente colocou esse nome Hope Contabilidade, e a gente saiu nos primeiros 12 meses, hoje a gente está com 16 meses, né? Mas os primeiros 12 meses a gente teve o resultado que a gente queria, de 150 clientes. Triplicou. Né? De 145 clientes a gente triplicou e hoje a gente está com quase 200 clientes Que já. legal, E a gente então continua avançando, a gente quer chegar a 300 clientes até o final do ano e a partir do próximo ano a gente já quer estar com escritório nas principais cidades do Ceará e logo logo nas maiores capitais dos estados também. A gente está com um planejamento muito bem desenhado e estruturado, graças a Deus está dando certo. A gente também tem hoje como um grande negócio que a gente decide investir, com grandes projetos, que inclusive a gente fez um pré-lançamento ali somente no meu Instagram, ninguém nunca tinha feito isso. A gente pipocou o empreendimento, que é em loteamento, onde a gente tem a Roi Empreendimento Imobiliário, que é voltado para o segmento de loteamento, que o nosso primeiro empreendimento a gente atuou ali em Beberibe, e a gente tem mais 4 em Beberibe, temos outros em Fortim, temos outros projetos para ir para Jeri também, então a gente está com um projeto muito grande, com um GVG aí de aproximadamente 200 milhões nos próximos 24 meses. Nossa. Então assim, é um trabalho muito longo, muito árduo, de muito trabalho, assim como todos os trabalhos, mas também a gente quer continuar fazendo o que a gente sempre fez, tendo resultado e crescendo na vida, né? Também hoje a gente atua como diretor financeiro e comercial do escritório Ronald Bezerra, escritório de advocacia, que inclusive me apaixonei por o trabalho desse cara, que também ele é o advogado das minhas empresas. Gostei do trabalho dele, me passou muita confiança. E daí foi onde eu chamei ele. Você é sócio também já? Não. No caso lá eu sou só diretor, né? Porque a gente só pode se tornar sócio depois que a gente é formado. A gente só é diretor comercial. E tu tá fazendo direito agora. Exatamente, né? E a gente se apegou tanto pelo trabalho que a gente decidiu cursar direito, porque, na verdade, não para advogar, se tornar um empresário da área, e também o conhecimento do direito, ele abrange muitos negócios. Sim. Que vai nos ajudar nas nossas decisões, né? E assim, a decisão que eu tomava de forma amador ali há 2 anos atrás, para um negócio que me geraria 10, 15, 20 mil reais por mês, é uma decisão, é um tipo de conhecimento exigido da minha parte, né? Para uma outra parada bem maior, já existe um outro conhecimento voltado àquilo que eu vou ganhar, que eu vou trabalhar, entendeu? Então, assim, foi o que me fez buscar estudar direito e também estar dentro do escritório. E está sendo muito bom. Cada trabalho da gente aí está sendo novas experiências, né? Está sendo muito bom. A gente não só tem aquela pressão diária da Top Case, como também de todos os nossos negócios. Também temos o Clip Studio, que a gente vai inaugurar agora. Meu amigo! Que a gente vai inaugurar aí já. Cara, o episódio vai ser 1 hora. Próximo mês. Se vocês quiserem, é 1 hora dele falando de tantos empregos que tá tendo. Não tem segredo. Studio, cara, porque assim, ó, eu como empresário, eu tenho um custo operacional muito grande em várias coisas, seja para criação de conteúdo, seja para contabilidade, seja para assessoria jurídica, seja para o que for, filho. Então, assim, se eu puder enxugar esse custo que eu tenho e ainda gerar lucro, filho, eu não perdo tempo, né? Então, assim, a gente também não começou com um estúdio de qualquer jeito. A gente investiu lá no estúdio 140 mil reais, com os melhores equipamentos. Então, tá sendo um negócio com muita excelência, assim como é todos os nossos negócios. E a gente quer fazer com que mais pessoas também ganhem, além da gente, com esse trabalho que a gente está prestando. De criador de conteúdo. E também, graças a Deus... E influencer.
Não é voltado para influência, não. É voltado para empresário mesmo ali, que quer levar o seu conteúdo ali, quer também gravar o seu podcast. Mas o nosso forte mesmo vai ser gravação ali de conteúdo, de vídeo, essas coisas assim mais executiva, né? E hoje, com toda essa nossa história, essa nossa experiência de 13 anos de mercado, a gente está levando também para outros empresários, né? Não impondo essa minha decisão de levar o meu conhecimento como sendo melhor do que ninguém. Não, na verdade, quando a gente começa a levar o nosso conhecimento para a galera, muito mais a gente aprende. A realidade é essa. E o quanto eu tenho aprendido Que legal. nesse momento, nesses lugares que eu vou, seja para palestrar, seja para dar mentoria. Então, cara, às vezes fico surpreso porque pessoas ali que têm 10 vezes mais o resultado que é uma mentoria minha. E quando eu paro para analisar, coisas simples que eu sei muito bem, o cara não sabe e já tem um resultado muito grande. E com o nosso conhecimento, agrega ali, por mais que às vezes para alguns é coisa simples, para outros vai ser coisas grandes, cara, o resultado do cara dobra, aumenta ali 50%, 30%. Então, assim, a gente quer fazer com que mais e mais o nosso conhecimento também agregue aí para a vida das pessoas, leva uma nova expectativa de vida para as pessoas, porque da mesma forma que tem muitos empresários querendo crescer como empresário nos seus negócios, também, infelizmente, tem muitos empresários que já não tem mais paciência, querem desistir dos seus negócios. Daí a gente quer levar ali a nossa vida real para a galera saber que realmente é daquele jeito que ele está passando e que ele sabe que cada momento difícil, bom, seja lá como for, é oportunidade também de crescimento, né? Sim. E assim, graças a Deus tá dando certo. Deixa eu ver aqui, mas não tá faltando mais nada. Cara, É desse jeito, meu amigo. temos o projeto Mãos Dadas, cara, porque assim, a gente que vem de uma periferia, eu particularmente que vim de uma periferia, e a gente tem a nossa loja também lá no Planalto, que é onde a gente cresceu, eu sempre gostei de ajudar o próximo, isso desde o início mesmo, quando eu podia, sempre a gente estendeu a mão, e eu sempre fiz isso pelos bastidores, né, de ajudar a fazer grandes ações, tudo, nem sempre postar porque nunca foi preciso, né, mas a gente foi incomodado por Deus para mostrar realmente esse trabalho que a gente fazia de forma mais formalizada. Quando a gente decidiu fazer o projeto Mãos Dadas, que eu com dezenas de empresários, a gente consegue semanalmente ali ajudar pessoas, alguns diretamente, outros indiretamente. Massa. Uma vez no mês fazer ações de entrega de cesta básica. Cara, tá sendo um trabalho muito bom e a gente vai fazer com que esse projeto ele se torne grande também. Que Vamos pra massa. cima, começar Que o podcast. Bora! Pressão mundial. Eu vou fazer a primeira pergunta. Cara, a gente também veio do zero, né? Hoje a gente tem, eu e o Augusto, a gente tem 50 colaboradores, 4 negócios também. Só que a gente veio do zero, né? A gente nunca contou aqui no podcast, mas, por exemplo, cara, eu comecei vendendo na rua, o Augusto também. Vendi em todo canto você imaginar, lá, desde a rua até de porta em porta. E de passar, cara, situações hiper delicadas. E aí, quando a gente começa a empreender no nosso primeiro momento, a gente começa a ter um primeiro foco, né? É mostrar para o mercado e para a gente que vale a pena aquele negócio existir pelo dinheiro, irmão. A gente quer faturar para ter uma vida melhor. Claro. E aí, até sei lá, uns 100 mil de faturamento, até uns 150 mil de faturamento, cara, a gente tá fazendo pela grana e beleza. Só que a gente chega numa parte de negócio que você falou que a gente precisa se profissionalizar. É tipo assim, cara, o cara que fundou esse negócio, ele não pode ser o cara que vai tocar esse negócio. Eu tenho que me transformar em outra pessoa. Porque assim, uma coisa é você ter um negócio informal, faturar 150 mil. Outra coisa é eu ter um negócio que fatura de 1 milhão para cima por mês, com 50 pessoas, que estão várias áreas. Eu tenho RH, financeiro, marketing, tudo isso. A primeira pergunta que eu queria fazer. Se você pudesse linkar 3 aprendizados que você nunca contou em nenhum lugar, que você teve de empresário que agora é grande, e se você pudesse voltar pro Rony e falar assim, irmão, se preocupa mais com contabilidade. Cara, na verdade, assim, vai muito de segmento para segmento. Tem alguns que exigem essa preocupação bem maior voltado ao entendimento de contabilidade. E eu vou fazer essa pergunta pra ti também, viu? Tem outros que acabam não sendo muito a prioridade, entendeu? Então, assim, no meu segmento de importados, é uma prioridade hoje a gente entender sobre isso, porque isso, além de se tornar uma necessidade, é um risco, né? Então, assim, essa parada, quando eu falo informal, é voltado literalmente para essa parte contábil, né? Hoje também a nossa empresa lá, ela é toda setorizada por RH, por financeiro, por marketing, comercial, então a gente tem a nossa empresa bem estruturada hoje e formalizada comparado a 3 anos atrás, 200%, para você ter ideia. Então, assim, a gente está pagando o preço também de ser grande, né? Um Rony que há 3 anos atrás não pagava nada, hoje a gente tem um custo mensal de 30, 40 mil de tributação.
pela nossa movimentação. Não é fácil, porque antigamente aquele dinheiro entrava para dentro do bolso. Mas a partir do momento que a gente prioriza o dinheiro, porque quando a gente começa a empreender, a prioridade é o dinheiro, não existe esse negócio de por amor, não existe. Né? É por dinheiro, realmente a gente está trabalhando porque a gente quer realizar um sonho, a gente quer dar uma vida melhor para a nossa família. A gente não tá preocupado na organização. A gente tá preocupado em ganhar dinheiro, filho. Aí é como você falou, chega um certo momento da nossa vida que a gente tem que entender, cara, não é bem assim que funciona o jogo. Eu vim entender isso há uns anos atrás. Não foi logo no começo, né? Então, assim, a gente só tem como ver a necessidade daquele que realmente a gente precisa dar atenção e dar prioridade quando a gente se prejudica, né? Então, assim, filho, o jogo é totalmente diferente. Então, a partir de todos os meus crescimentos, cara, todos os meus crescimentos foi por alguma situação que eu me prejudiquei. Todos os meus crescimentos. Seja perdendo muita venda, eu vi que eu precisava crescer. Seja a galera de outros lugares querendo uma entrega minha, querendo ser atendido por mim. Eu tive que achar alguma maneira para me atender aquele pessoal. Seja na contabilidade, quando eu tive problema fiscal, porque eu tive que aprender a entender que funciona assim. Pagando tributo errado logo no começo. Eu não pagava. Quando eu comecei a pagar errado. Aí quando eu comecei a pagar errado, comecei a entender que tem que pagar certo. Você entendeu? Então assim... Tem coisas que a gente acaba não falando porque realmente não é necessário. Mas a realidade é o quê? Que hoje eu priorizo muito quebra-cabeça. É duas coisas. É três coisas, né? É a gente dar atenção a formar grandes profissionais do nosso lado, porque nem sempre a gente quer dar a cara a tapa de acreditar nas pessoas, porque pessoas, infelizmente, assim como nós, somos falhos. E às vezes a gente não está no nosso momento de paciência para ensinar aquela pessoa a fazer o que precisa ser feito. A obrigação. E às vezes, por maturidade da pessoa, por falta de profissionalismo mesmo, ela acaba não entregando aquilo que a gente precisa. A gente fala o quê? Não, eu tô tendo dor de cabeça com esse funcionário, tá dando prejuízo, vou demitir. A gente bota outro, vai demitir. Bota outro, vai demitir. Então, assim, a gente entender que nem todas as pessoas vão chegar capacitadas, que a gente tem que ser um bom líder para fazer aquelas pessoas um bom profissional, como foi na grande maioria dos meus colaboradores da Top Case. Comecei, muitas vezes, a maioria foi o primeiro emprego, pra você ter ideia. E hoje os caras são pica, né? Então, assim, a gente se orgulha de fazer bons profissionais, mas não é fácil. Mas a gente precisa, se a gente quiser escalar nosso negócio, precisa dar atenção a colaborador, precisa ser humilde por saber que a gente precisa de pessoas e precisa também... ser resiliente, por saber que as pessoas ali elas vão nos maltratar, vão fazer a gente ter dor de cabeça. Muitas vezes muitas vão nos trair. Muitos vão nos trair, mas que faz parte. Faz parte, né? Do jogo. Então, sim, você tem que contar isso como realmente algo que está na margem de erro, mas que a gente precisa, né? E indicadores, cara. Indicadores, há 2 anos atrás, eu não entendia literalmente o que era nada de indicadores, filho. Hoje, nada dos meus negócios ele toca sem indicadores. Nada. Eu sou um psicólogo. Até ontem, feriado, eu passei de 10 horas da manhã até 5 horas da tarde, olhando tudo, números, o que a gente investiu de tráfego, que a gente investiu de marketing, o que foi que rolou de custo fixo, o que foi de custo variável, qual o nosso CAC de aquisição para novo cliente, qual o nosso ticket médio, porque lá na Top Case, que é o nosso principal negócio, são como se fosse 4 empresas, a gente divide ela, exatamente para não dar bagunça de ticket médio, de faturamento, porque tipo, tem o de celular, tem o de assistência, tem o de acessório e tem o de perfume, joia e relógio, que são 4 análises diferentes, entendeu? Então, assim, há 2 anos para trás eu não tinha essa dor de cabeça de buscar ter esse conhecimento, né? Eu só queria saber que eu tava lucrando porque eu tava pagando minhas contas, tava sobrando dinheiro. Basicamente era isso. Mas, filho, quando a gente quer ficar grande, ele exige da gente, o mercado, uma maneira diferente, onde a gente tem que se aprofundar mais em estudar, em ter as ferramentas adequadas para nos entregar a melhor informação que a gente precisa. Em cima disso, a gente saber aonde a gente pode lucrar mais e onde a gente pode evitar ter mais custos, né? Porque assim, quando a gente quer lucrar mais, existe uma operação a mais para a gente vender a mais, para lucrar mais. Quando a gente quer enxugar custo, é 100%, o que retorna para a gente, né? Então assim, se a gente economizar 10 mil reais, a gente tá lucrando 10 mil reais, né, filho? Então assim, chega um certo momento na nossa vida que a gente faturando muito, já não consegue faturar mais que aquilo. A não ser que a gente tem que fazer uma nova estruturação para faturar mais, que não sempre vale a pena. Você entendeu? Aí o que a gente vai pro custo? Então, se a gente tem um custo operacional de 100 mil reais, não, pera ainda. 100 mil reais, o que a gente pode enxugar aqui? Então, se for de a gente se preocupar em faturar mais 100 mil, pagar mais 10, 20 mil reais, a gente enxuga mais 10 mil reais e dá tudo certo, né? Então, indicadores. E segunda, contabilidade. Porque a contabilidade, para quem entende sobre contabilidade, ela dá lucro. Né? Ela dá lucro, literalmente. Eu, quando não entendi contabilidade, literalmente, como assim, 90% hoje dos empresários acham que contabilidade só te dá despesa. A notinha para pagar, né? Te dá despesa. E, cara, assim, com a minha visão hoje,
Com a minha visão hoje na área contábil, cara, a gente faz planejamento que um cara que ele paga 30 mil reais no mês, faturando 300, 400 mil, a gente faz um planejamento para o cara faturar formalmente 2 milhões e pagar o mesmo tributo. Então, o lastro de pessoa física dele aumenta, o lastro da empresa dele aumenta e ele trabalha mais legalizado. Você entendeu? Então, assim, é muitas estratégias, nem manobra. Muitas estratégias que a lei nos dá brecha que a gente pode atuar dessa forma. E, às vezes, o cara fica achando que, não, tô faturando só 300 mil no meu faturamento, na minha empresa. Aí eu faturo mais 300 mil no meu CPF, faturo mais 300 mil da minha esposa, faturo mais 300 mil na minha mãe, faturo... Quando acabar aí, vem no final das contas, a conta vai chegar para ele. Ele acha que ele tá economizando. Sendo que se ele for mais legalizado possível, de forma inteligente, ele vai estar despreocupado com isso no futuro, porque a conta vai chegar, entendeu? É aquele tipo de cliente que abre 4 simples, né? No nome da mãe, no nome do pai, no nome da esposa, no nome dele. 4 simples para eu não sair do Simples Nacional. Agora sim, na verdade, cara, isso aí, assim como a galera abre e-mail, vai muito do segmento, vai muito da estratégia do planejamento. Porque tem empresa, tem pessoas que é mais fácil abrir 4 simples. Toda sinceridade, do que ser lucro real, do que ser lucro presumido. Você acha? Vai muito do planejamento, vai muito do faturamento, vai muito da operação da pessoa. Tudo é um planejamento, entendeu? Então, assim, se a gente for discutir aqui de regime tributário, tem segmento que vale a pena, tem outros que não vale a pena. Tipo, para serviço, já é mais complicado, filho. Você entendeu? Então, como você vai colocar um lucro real para serviço? É bem mais doloroso. Não, é então, doloroso assim, pra caramba. Então, aí vai muito de faturamento, vai muito. Porque, tipo, às vezes uma pessoa que fatura 1 milhão por mês, a ideia é uma coisa. Às vezes o cara fatura 10 milhões por mês, a ideia já é outra, né? Então, assim, é realmente você chegar a uma conclusão, fazer uma presunção do que você vai faturar nos próximos 12 meses, imaginar quanto você vai movimentar e qual regime vai adequar, entendeu? Deixa eu fazer essa pergunta pra ti. O homem tá quase contador, né? Eu vou fazer essa pergunta pro Augusto, você comenta a resposta dele. Se você pudesse voltar pro Augusto de, sei lá, alguns anos atrás, que a gente não tinha um negócio que a gente tava desse tamanho, qual que seria o conselho de falar assim, irmão, estuda só mais um pouquinho disso? Cara, Contabilidade e gestão de pessoas ali, né? Eu nem vou falar de estudo, né? Porque eu acho que eu vou entrar na seara muito parecida com a do Rony. Indicador e tal, tudo isso, e vendas, essas coisas. Mas eu vou falar de aprendizados que eu tive depois, né? Porque tem coisas que você só aprende quando você chega em algum determinado tamanho, E a gente não tem que se cobrar pra isso, né? E é normal. Mas se eu posso contribuir com a audiência, assim, cara, o maior inimigo do seu próximo sucesso é o sucesso anterior, né? Isso é um aprendizado que eu tive. O que isso quer dizer? Cara, teve momentos da minha vida, em negócio passado, que o negócio tinha dado uma rampada e, por achar que era lá aonde eu tinha que chegar, né? A gente dá uma relaxada ali, apesar de eu ser um cara super elétrico e energizado. E quando eu estou dizendo, não é só sobre acomodação, mas é sobre o que o Rony trouxe aqui um pouco, é sobre melhoria. Cara, o meu sucesso anterior, ele pode atrapalhar o meu próximo sucesso se eu não tiver humildade para entender que eu tenho que passar de fase. Enquanto empresário, enquanto líder, enquanto organização, enquanto processo, enquanto tecnologia, enquanto ferramenta. Então, primeiro grande aprendizado. O maior inimigo do meu próximo sucesso é o meu sucesso anterior. Segundo grande aprendizado, que é o que eu acabei de falar, entenda as fases. Entenda as suas fases. Quando o problema vai vir e vai vir os estresses, e que a gente geralmente, o ser humano, né? Não só a gente aqui da mesa, mas o ser humano sempre quer encontrar um culpado. E nesse momento a gente tem que parar de olhar para a grama do vizinho e começar a olhar para o espelho. Por que, Augusto? Porque, cara, às vezes é porque tu tá passando de uma fase que tu não percebeu. Tu não percebeu que agora é outro nível de exigência. Quando a gente era mais novo e jogava videogame, sempre a próxima fase tem um próximo chefão, né? E chegou o próximo chefão. E agora, como é que eu passo isso? E geralmente o próximo chefão, ele é passado com outras pessoas, né? Não é com as mesmas pessoas que estão dentro do barco. Isso é muito forte. Não é com o mesmo nível de pessoas que está no barco hoje, e isso dói até na gente empresário. Por quê? A gente, às vezes, esquece que empresa tem que ser a base de meritocracia e não a base de INSS. INSS que promove o cara para aposentado por tempo de serviço. Sim. Empresa não tem que promover por tempo de trabalho. Empresa tem que promover por meritocracia. E às vezes o cara merece. Às vezes o cara tá lá contigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele merece. Você quer honrar a vida dele, você quer fazer ele ganhar mais. Só que o cara, ele não entendeu que ele tem que passar de fase. E eu tenho que trazer alguém mais sênior de fora. Então, eu tenho que entender as fases do meu game. Se eu não entender as fases do meu game, cara, eu vou ficar estagnado, que é o que o Rony estava trazendo aqui. Né? Era o que o Rony estava trazendo. Cara, se eu não entender as próximas fases, se eu não entender quem são as pessoas, quais as tecnologias, quem são os meus apoiadores. O Rony, eu admiro ele por toda essa história que ele traz, mas pela humildade do Rony também. No começo do podcast, eu falei assim, cara,
Cara, meu negócio cresceu, vocês me ajudaram aqui. Isso a gente precisa ter humildade para dizer assim, cara, eu não vou conseguir sozinho, eu preciso de outras pessoas mais expertas do que eu. Né? Por exemplo, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente tem uma assessoria contábil, a gente tem... Porque, mano, não tem como. Entende? Cara, a gente pode estudar, mas tem coisas, expertises específicas que a gente não consegue sozinho. E é isso que eu falo, cara, entenda as fases. E quando eu digo entenda as fases, a gente, que é um aprendizado que eu venho falando há um tempo, para entender as fases, você precisa entender momentos. E quando eu digo entender momentos, você precisa entender seus dias. Tem uma frase do Rob Sharma, que é um treinador americano, que ele fala o seguinte: os seus dias são sua vida em miniatura. Você quer saber como é que vai ser sua vida? Olhe para os seus dias. E nós, empresários, em toda a correria que a gente tem, a gente acaba por não parar para pensar no negócio. Para eu entender uma próxima fase, uma próxima decisão, ou para eu entender, né, um próximo momento, e eu vou já falar do último aprendizado que eu tive ontem, tá? Tive ontem esse aprendizado. Eu preciso tirar tempo para me pensar e sobre a próxima fase, sobre as próximas pessoas. Se eu não tirar tempo para pensar, e tem muita gente, eu até postei um vídeo, teve gente que comentou assim, mas, cara, insight vem a qualquer hora, concordo, mas pensar num negócio não pode ser a qualquer hora. Você tem que se cobrar, você tem que ter momento para olhar para o seu negócio, olhar de forma macro, de perguntar a opinião de outras pessoas, uma opinião de um mentor, de um consultor, de um parceiro. Entende? E meu último aprendizado, que é um aprendizado ontem. Esse é novo, então. Esse é foda. Mas tu sabe, tu tava lá. Vou tentar lembrar da frase. E aqui vem a vida pessoal do Augusto. A gente vai abrir coisas que a gente geralmente não abre. Esse foi o combinado que o Gui falou no começo do podcast. Né? Você é cristão, eu sou cristão, o Gui também. Inclusive, a gente congrega na mesma igreja. Então, tô tranquilo aqui, tô em casa. Né? O que acontece, cara? Antes de ontem, um colaborador meu chegou para o Augusto, estou indo para uma oração. E eu tô vendo se as pessoas têm pedidos de oração. E aí eu queria saber se você tem algum pedido de oração. E para mim foi muito rápido, porque eu já tô orando sobre isso há vários dias, né? E a gente está passando de uma fase do negócio. Nosso negócio hoje está passando por um momento de escala muito grande, de expansão muito grande, graças a Deus. E eu falei assim, cara, o meu pedido é para ter discernimento, que Deus me dê discernimento para tomar as melhores decisões e que não seja sobreposto à minha vontade, que a vontade dele seja sobreposto sobre a minha sempre. E ele, beleza. No outro dia ele chegou, Augusto, Deus me respondeu. E eu queria te falar. Aí eu não sei se eu vou lembrar. Não, eu anotei a frase. Vou ler a frase porque ela é muito forte. A frase que ele me deu com todas as letras. Com todas as letras, tá? E ele chegou para mim e disse assim, ó. Augusto, Deus me falou assim, ó. Se investisse mais tempo na minha presença, gastaria menos tempo tomando decisões. Se investisse mais tempo na minha presença, gastaria menos tempo tomando decisões. E o que eu entendi? Cara, que às vezes eu só tenho que entender que não é sobre a força do meu braço. É isso. Que não é sobre a minha habilidade. É sobre eu depositar a minha confiança e a minha dependência em quem nos criou e quem rege toda a minha vida. Entende? Ontem foi, cara, eu fui para casa pensando sobre isso, orando sobre isso. Meu devocional hoje foi sobre isso. Entende? Não é sobre a força do meu braço. É sobre eu estar conectado com o Criador. Porque o peixe não vive fora d'água. Não vive fora d'água. E a gente não vive fora da presença do... Cara, e isso assim é forte, né? A gente é tão à vontade de falar de Deus, né? Realmente aqui a gente crê e a gente sabe que a gente depende dele. Eu tive um crescimento muito grande na minha empresa, como empresário, como pai, como esposo. Cara, quando literalmente às vezes as pessoas falam, cara, tá há quanto tempo na igreja? Cara, eu tô desde meus 10 anos, né? Ah, congregado quanto tempo nasci? 8 anos. Sério, 8 anos, eu te vejo aqui e tal. E... como é que tá a tua vida espiritual? Quando foi que tu aceitou a Jesus? Quando foi que você se converteu? Cara, literalmente, posso dizer que eu me converti no começo do ano passado. Então, assim, depois de tanto tempo, a gente congregando em igreja, por mais que a gente venha de uma família cristã e tudo, mas isso não significa que você está convertido. Toda humildade, né? Às vezes a gente vem de uma família cristã, mas só que a gente acaba em cima do muro, em determinadas situações. Muitas das vezes o empresário que ele se mete em bem muito de problema, que faz às vezes a gente dar prioridade à nossa jornada, ao nosso problema, e esquecer Deus, né? E desde o começo do ano passado, que eu e minha esposa, a gente se aprofundou muito, cara, na palavra de Deus. E Deus, em muitos momentos, ele nos mostrava, seja um devocional, seja a gente lendo a Bíblia, seja a gente num culto, seja a gente numa oração, revelação por cima de revelação, de que, não, basicamente as mesmas palavras que você falou, não é a minha inteligência, não é a minha vontade de vencer que vai fazer eu chegar onde eu quero chegar. Porque talvez eu possa até chegar lá, mas sem saúde.
Porque a gente não deu a atenção a Deus que ele precisava. É isso. Talvez a gente chegava lá, mas não chegava pelo caminho correto. O caminho que a gente estava indo era o mais complicado. Então, assim, Deus ele nos cobra a proximidade a Ele para que Ele mostre a gente de forma mais clara o caminho que a gente precisa andar, as decisões que a gente precisa tomar. Cara, isso é E, forte. cara, tudo faz muito sentido quando a gente é cristão e a gente bota ao pé da letra. Deus está no meio. E quando a gente pode analisar, quando a gente toma alguma decisão que dá errado, Deus nos mostrou em alguma outra situação que era para ser de um jeito e a gente não estava no espírito, né? A gente decidiu a correria do dia a dia prevalecer, entendeu? Isso é muito forte, cara. E olha que loucura. Eu acho que muitas das nossas coisas que a gente, quando a gente fica grande, e eu acho que esse pensamento que a gente tem aqui, de falar assim, cara, não é sobre mim, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes se eu fosse voltar pro cara do passado e falar assim, Guilherme, cara, primeira coisa, na força do braço vai até um certo momento. A gente consegue, faturar. E é importante que tenha a força do braço. É importante que a gente se esforce. É esforço e inteligência. Mas é para todo insuficiente. mundo, cara. É esforço e inteligência. Você tem que fazer com que o seu esforço diário, se for para trabalhar até meia-noite, seja necessário, trabalhe, mas também seja inteligente. Porque senão todo dia você vai trabalhar até meia-noite, vai ser o mesmo resultado, mas tem que trabalhar até meia-noite. Você entendeu? E chega um momento que a gente pensa assim, fala assim, cara, eu entendi. Aquela visão que a gente tem daquela, cara, eu vou crescer para ser o patrão, para ser o dono do negócio. Cara, vai chegar uma hora que é assim, ó. Eu tenho que mover as pessoas em prol de um propósito, que o propósito é até maior do que eu, pô. Sim. Né? Então, se eu pudesse voltar um pouco, eu falaria isso pra mim. E sabe uma coisa que essa semana tá pegando muito? E na verdade o Augusto fala isso pra mim sempre. Mas é um dos aprendizados que eu tive quando a gente criou, quando a gente tá com um negócio dessa proporção que a gente tem. Bom não é o que é bom. Bom é o que é duplicável. Massa. Então, essa é uma das coisas que o Augusto fala pra mim. Eu tô como diretor comercial do nosso grupo hoje, né? Eu vou sair do boarding e fui pra diretor comercial. Acho que você tá vendo nos meus stories essa pegada que a gente tá tendo nova. Mas, até um certo momento na minha empresa, eu posso ser bom. Que é a força do meu braço, eu que vou fazer, eu que tô fazendo. Mas chega um momento que eu falo assim, cara, não vai importar eu ser bom, mano. Vai importar eu criar um sistema duplicável. Porque as outras pessoas precisam ser melhores do que eu. As outras pessoas precisam pegar um sistema. Eu preciso de pessoas comuns e normais pegarem processos extraordinários e entregarem... Pessoas e processos, né, cara? Eu digo que um dos segredos de toda empresa é pessoas e processos. Você bota pessoas com vontade de crescer e vencer, e você molda ela do jeito que você precisa para ser melhor do que você. E o processo é esse, filho. Tá aí, os scripts é esse, a estratégia é essa. Então, é só fazer do jeito que tá validado já. Deu certo. Então, assim como fulano chegou aqui sem saber de muita coisa, a gente fez as mesmas coisas que tá fazendo para você, ele tá tendo o resultado que tem, você também tem que ter. Cara, aí não é questão de, mano, fulano chegou, 10 pessoas chegou, 5 deu certo, 5 deu errado. É porque os 5 ele não tem capacidade de tocar um negócio que é pra ser do tamanho que você quer que ele fique. Tá tudo certo. Bota mais 5 e assim você vai girando. Voltando aqui ao assunto que o Augusto falou, se a gente tiver pena, filho, de colaborador, é doloroso, filho. Nossa empresa ela vai quebrar. Você tem que ser humano. Eu, particularmente, eu amo meus colaboradores. Agora, cara, vou ser sincero. Precisamos ser frio em determinados momentos. Né? Minha empresa, as 2 vezes que ela disparou como cultura e resultado, foi quando eu demiti os 2 antigos, filho. Os 2 mais antigos que a princípio... Eu ia perguntar isso. Os 2 mais antigos que eram que a princípio ele me gerava resultado. Mas eu tive uma visão diferente quando eu tive a coragem de botar pra fora. Porque às vezes, pelo tempo que a pessoa passou com a gente, não é que a pessoa saiu da gente, que ela é uma pessoa ruim. Não é. Mas é porque para aquele nosso momento de crescimento, a pessoa não nos acompanhou, filho. E aí eu demiti chorando. As 2 pessoas eu demiti chorando. Meu irmão, cara, agradeço muito pelo que você fez até aqui, mas durante os últimos meses, a gente passou por um processo de crescimento. Eu vim lhe cobrando isso pelo seu tamanho aqui na empresa, pelo que você ganha, mas você não acompanhou. Eu acho que não foi por falta de vontade minha de fazer que você se torne grande assim como a empresa. A gente deu todas as oportunidades de ferramenta. Então, assim, você estava prevalecendo as desculpas. Você estava prevalecendo isso, aquilo que não estava agregando na empresa. E não somente não estava agregando, como também estava atrapalhando o crescimento dos próximos. Então, deu para entender que toda essa atitude que eu coloquei aqui faz sentido e você está atrapalhando no lugar de estar crescendo, porque a mesma oportunidade que eu tenho, você está tendo, que fulano está tendo. Então, assim, a realidade é o quê? Você não faz mais parte da equipe. E eu falando chorando, filho. Eu falando chorando, as 2 vezes. Né? Então, assim, além do Rony, existe uma empresa que ela fatura milhões, filho. Então, assim, não é o Rony, não é o Gui, não é o Augusto. É a empresa, ela tem um propósito de crescer e ela tem que ter micros resultados, que você falou mais cedo. Micros resultados.
Todos os meus planejamentos, cara, é 3 meses, 6 meses, 1 ano. Se em 3 meses aquilo que eu planejei pra ter deu certo, acertei. Agora vamos partir por 6 meses, vamos partir por de 1 ano. Aí, próximo ano, a mesma coisa. 3 meses eu quero ter mais tanto, mais 3 meses eu quero ter mais tanto. Em 1 ano eu quero ter tanto. E assim a gente vai seguindo micros resultados. Porque se a gente colocar em mente micros resultados, a gente consegue enxergar aquilo que não está agregando resultado para o nosso negócio. E as oportunidades que vêm de fazer com que os próximos 3 meses ou 6 meses a gente consiga ter o resultado que a gente precisa. E muitas das vezes o erro está no colaborador, filho. Aí, se for na estratégia, a gente fala, tem alguma ideia? Tem não. Então a ideia é essa. Vou testar? Eu vou e testo. Eu vou e testo. Eu só boto estratégia para minha equipe se eu conseguir. Eu não boto nenhuma estratégia para eles fazer que eu não tenha feito. Seja venda, seja marketing, seja o que for. Galera, a gente consegue vender tanto porque eu estava na operação junto com vocês, a gente conseguiu. Então, a mesma coisa que eu fiz foi a mesma coisa que eu estou pedindo para vocês fazerem. Então, vocês têm que ter. Se vocês não tiverem o resultado para vocês não entregar o resultado que precisa, a culpa é minha, a culpa é da empresa, a culpa é da estratégia? Não é. A culpa é de vocês. Então, assim, eu quero 100% da parte de vocês se entregar pro resultado que a gente precisa alcançar. E chegamos no resultado de 3 meses. Então, pronto, o resultado de 3 meses era esse. Foi combinado isso mesmo. A gente investiu ferramentas e dinheiro no marketing para ter esse resultado mesmo. Não vá se gabando, não, que você é bom, não. Tenha calma. Porque o tráfego pago ajudou, o marketing da empresa ajudou. Então, assim, é todo um conjunto de situações para você ter o resultado. Então, pronto, a gente vai atingir agora esses 6 meses. 6 meses, conseguiu? Não conseguiu. Mesmo porque não conseguiu? Porque 5 pessoas conseguiu. Só você não conseguiu por quê? O que está acontecendo? Então, por isso que é bom a gente se preocupar com isso, micros resultados, e onde está errado a gente consertar. Infelizmente não tem pena. Né? Às vezes a gente quer muito se colocar no lugar da pessoa como profissional por pena. Né? Então, assim, eu acho que a partir do momento que a empresa ela age por pena, assim como age muitas vezes, ela mais se prejudica do que cresce, entendeu? Esse é o peso da liderança, mano. Muita gente fala, na verdade, o conceito de liderança como liderar é influenciar pessoas. Liderar é influenciar pessoas, mas é juntar as peças do quebra-cabeça, irmão. É pessoa no canto certo, no lugar certo para fazer a coisa certa. Colocar a bunda na cadeira certa. Né? Colocar a bunda na cadeira certa, entendeu? E muita gente coloca o peso da liderança simplesmente assim, eu preciso agradar meu time. E muitas vezes você precisa desagradar. E saiba disso, se você for líder, hoje liderar qualquer operação do tamanho que for, você vai desagradar alguém ou algumas pessoas em algum momento. Entende? E só que a gente precisa saber que esse peso, quem tem que carregar primeiro é o founder mesmo, é o fundador do negócio, é o cara que tá ali na frente porque ele sabe que se der BO, quem vai sustentar esse peso é ele, irmão. E muitas vezes o que falta pro time, ou pra cultura, ou pro time mesmo, para as pessoas que estão envolvidas, é entender contexto. Entende? É entender contexto. Cara, qual é o risco que tu corre comigo? 0. Entende? Qual é o ônus que tu tem disso aqui? 0. Se dá prejuízo, tu recebe, irmão. Mas eu me esforço. Irmão, mas no dia que eu fui te contratar, tu não disse pra mim que ia se esforçar? Que tu merecia a vaga? Ou tu tava mentindo desse... Isso é obrigatório. E deixa eu falar uma coisa muito forte, já que a gente tá falando verdades aqui. Muita gente quer ser reconhecida pelo que faz. Muita gente quer ser reconhecida pelo que é pago para fazer. Reconhecimento tem que advir a mais do que você faz que você ainda não é pago para fazer, para você ser pago quando você fizer várias vezes e com performance. E muitas vezes o líder não entende isso, velho. Tenho que reconhecer porque ele é um bom funcionário. Chega na hora, sai na hora certa, ele faz o trabalho. Entrega o planejamento. É isso, então, assim, tu contratou pra isso. Cara, se a gente não tiver essa visão, cara, de ter uma boa liderança, uma liderança forte, eu sou muito forte com meus colaboradores, cara. Eu não tenho pena, assim, de cobrar, eu não meço esforço. A cobrança é ativa todos os dias. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo e tal. Por mais que a gente tenha gestores em cada setor. É pra galera entender que a gente tá ali mostrando pra eles como fazer todas as coisas que a gente não permite mimimi, filho. O mercado já tá cheio de mimimi. Hoje, infelizmente, existe uma cultura de profissionais altamente, pode ser considerado manipulado pela internet, que faz com que os caras meçam esforço de dar o seu melhor, tem capacidade de fazer mais, porque ele acha, porque na internet foi mostrado de tal jeito, que é de tal jeito. Cara, mas na prática é outro. Eu tô cansado de ver bons colaboradores se vitimizando. Aconteceu lá na minha empresa, eu botei pra fora e quando sai os cabos vão ganhar metade ou 1/3 do que ganhava, cara. Que loucura, porque as pessoas estavam botando boneco, tendo uma oportunidade boa de crescimento, de ganhar muito dinheiro e achando que tá ganhando pouco. Mas na prática, quando ele foi pra um outro
canto, ele ganhou um terço. Você entendeu, cara? Então, se a gente pudesse expor isso pra galera entender que o jogo de ser empresário não é fácil, que muitas das vezes eu até brinco, eu não, filho, eu vou assinar, vou arrumar um empregozinho de carteira assinada aí pra me ganhar qualquer 5, 10 mil conto. E o quê? Chegar 8 horas da manhã e sair 6 horas da noite, 6 em 1 pode soltar uma bomba dentro da empresa, eu tô despreocupado. Porque a galera não tem essa visão de preocupação. E eu sou muito claro com a minha equipe, gente. Ó, aqui, ó. Qual foi o custo fixo da empresa? Ó. Então, ponto. O custo da empresa foi esse, o faturamento foi esse. A gente tem uma margem de lucro tanto. Então, vocês acham que faz sentido se eu lucrar só isso? Vocês acham que vale a pena eu estar aumentando o salário de vocês, dando uma comissão maior para vocês ganhar mais? Então, assim, hoje, se vocês ganham tanto, vocês não querem ganhar o dobro, não. Então, vocês têm que imaginar Joga o jogo que o comigo. faturamento seja o dobro, que a margem de lucro seja o dobro. Então, o jogo funciona desse jeito. Se você tiver um pensamento individual, você não vai longe, não. Você tem que ter a empatia pelo próximo. Você tem que saber que seu resultado ele vem do marketing. O que é que você pode fazer para o marketing saber o que está acontecendo no comercial? O que é que você pode falar para mim que vai ajudar no seu trabalho, que vai agregar resultado? Você só pega e fica reclamando do resultado, reclamando de lead, reclamando disso. Ah, beleza. É porque tá chegando só 20 leads pra mim todos os dias. Tá vendendo quanto? Tô vendendo 2. Cara, tua taxa de conversão tá 10%, tá pouco. Bota a tua taxa pra 15, 20. E as outras pessoas tá falando o quê? Tá fazendo follow-up do jeito que é pra ser feito. A gente vai, deve o cara faz metade, a outra metade eu acho que o cara tá cansado de fazer. Aí você não tá fazendo. Meu irmão, seu resultado tá aí, cara. É indiscutível. Tanto que é bom a gente ter noção de métricas, porque quando a gente pega um colaborador que não quer trabalhar literalmente, você dá uma revisadazinha ali, cara. É evidente. Não é mais claro, a nossa meu opinião, irmão. né? É o médico aqui, cara, ó. não é eu, entenda, não é eu. Chego, só falta chorar. Não é eu que tô reclamando, pelo amor de Deus, não é eu. A empresa tá cobrando essa responsabilidade se você não tá fazendo, filho. Por isso que o resultado é nítido que você tá tendo. Se continuar o resultado desse aqui, vai ser doloroso. Não, e outra coisa, e se não tiver indicador, as pessoas acham que elas devem ser reconhecidas porque elas estão fazendo o básico. É isso que você falou. Se tem indicador, o cara acha que tá trabalhando muito, tá fazendo muito, filho. Isso. Ele acha que tá fazendo muito. Tem 2 meses que o meu head chegou lá, de uma das operações, meu head chegou para mim e disse, Augusto, estamos precisando contratar. Aí eu olhei para ele assim, não estamos precisando demitir. Ele disse pra mim, como assim, mano? A galera tá lotada. Não, mas a galera tá ócio. Ele, não, mano, já estão com tantos clientes, cada squad aqui. Eu disse assim, não, mano, abre a agenda de fulano de tal aí. Abre aí, porque lá todo mundo usa o Google Agenda. Sim. Abre aí. Aí ele foi abrindo assim. Aí disse, agora, não precisa me responder agora. Daqui a 3 dias, você vem e me responda se precisa contratar ou se a galera tá ócio. Aí depois passou uns 2, 3 dias, não lembro ao certo. Aí ele mandou mensagem, e aí, mano, vamos tomar um café? Vamos lá na cafeteria? A gente tava em outro escritório e tinha um cafezinho embaixo. Aí ele, ei, mano, tu é foda, ó. Aí o que foi? Irmão, os caras tão fazendo nada. Eu disse, irmão, eu te falei. Irmão, e uma coisa que é princípio da liderança que o Rony falou e que fica entre as entrelinhas, e às vezes a gente tem que enfatizar isso, né? Que o Rony diz assim, eu não cobro nada do meu time que eu já não tenha feito. Sim. Eu disse assim, ô fulano, eu já tive nessa cadeira, eu tô em outra cadeira hoje, mas eu já tive nessa cadeira aí, irmão. Eu atendia o dobro de cliente e não caía ninguém. Eu fazia o dobro do trabalho, irmão, e o cliente elogiando. Eu fazia o dobro. Eu não tô pedindo algo que é impossível. Eu tô pedindo que algo que eu fazia há uns anos atrás, com menos experiência, com menos expertise, com menos processo, com menos ferramenta, com menos tecnologia, eu fazia quase o dobro do trabalho e hoje o cara tá dizendo que tá trabalhando muito. Ele, mano, verdade. Vamos trocar o processo? Cara, eu não lembro o número ao certo. Só esse movimento aumentou. Mano, eu vou falar uma coisa aqui que nem sei se eu posso falar, tá? Mais de 10% de EBITDA. Massa. Mais de 10% de EBITDA. Certo? Sabe um negócio que o Augusto falou que eu acho que eu faço em todo lugar? A gente tem alguns clientes que nos colocam nos conselhos, né? Tipo assim, cara, eu vou pagar vocês para vocês virem aqui, desenvolverem, vocês sentarem na cadeira e nos aconselhar. Eu fiz isso com um agora. É tipo assim, você pega assim, a agenda do empresário e fala assim, irmão, o que você faz segunda-feira? Aí ele fala assim, cara, eu chego no escritório, resolvo as demandas de jurídico. De que horas a que horas? Cara, não sei, velho, eu vou resolvendo. Se o cara responde isso, que é 99% dos empresários não sabem o que faz de que hora a que hora na segunda-feira. Eles chegam na cadeira e eles vão puxar. A gente tem até costumes. Eu abro o computador, abro o CRM, abro o BI. Tá, mas aí o que você faz? Não, eu vou resolvendo as coisas, Só isso. Uma coisa que eu voltaria atrás e falaria pra mim tem uma agenda muito mais organizada, porque hoje a minha agenda é hiper organizada. Claro que precisa melhorar pra caramba ainda. Sempre. Mas e você tem backlog de atividades que você precisa fazer de segunda a sexta. Então, segunda eu resolvo de contabilidade daqui pra cá.
eu faço stories daqui pra cá, eu desenvolvo conteúdo daqui pra cá, eu tenho esse horário pra fazer isso, por quê? Porque essas ações no meu dia estão refletindo no meu planejamento de 3 meses, porque o meu planejamento de 3 meses precisa, o que eu tenho que fazer em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses. Os 3 meses eu tenho que falar, tá, o que eu vou fazer todo dia pra bater o resultado de 3 meses? É que a gente divide em OKRs dentro do nosso negócio. Cara, o que eu vou fazer hoje pra bater tal KR, né? Pra bater tal objetivo? E eu vou destrinchando a minha agenda. Então, a agenda diária vai me fazer bater os 3 meses, e os 3 meses vai me fazer bater o ano, né? Massa. Então, não adianta eu chegar... E aí, e se os meus colaboradores não fizerem o mesmo, vai ter muita gente da empresa falando que faz muito, só que não bate resultado. Sim. Você faz muito, cara, mas você não bate o que é pra bater, irmão. É porque assim, é pra fazer o que precisa ser feito e ter o resultado que precisa ter. A realidade é essa. Eu caí a ficha aí há uns um ano atrás, 1 ano e meio atrás, essa questão de organização de agenda. Cara, isso fez com que o meu dia se tornasse muito mais produtivo. É o quê? De segunda até sábado eu tenho o que precisa ser feito. De segunda até sábado. Se eu abrir a minha agenda vai dizer o que é que eu preciso fazer. Tem um podcast hoje, ontem, o que precisa ser feito. Ontem no feriado estava programado isso. Quando é para programar uma viagem, a gente programa uma viagem. Toda quinta-feira eu corto cabelo, toda sexta-feira eu faço unha, aí todo sábado eu já vou correr. Eu tenho que colocar isso na minha agenda. Meu irmão! Aí domingo, normalmente um domingo sim, um domingo não. Aí eu vou servir mais a esposa. E logo seguida a gente passa, quando a gente vai servir, normalmente a gente passa o dia na igreja, né? A gente serve dois turnos e assiste um culto. Então aí um domingo sim, um domingo não, tem essa logística. Na empresa, onde eu chego de manhã até 8h30, vou falar com todos os cedores, ver como é que tá. Aí de 8h30 até 10h30, já vou dar uma ajuda no comercial da galera do marketing, na galera do Instagram, que é a galera do marketing é com o Instagram, na galera do comercial do celular, na galera do comercial da Topcase, na galera do comercial da assistência técnica. Tá 10h30, tá tudo organizado, tá indo do jeito que precisa ser feito. Aí pronto, já vou pra gravação de conteúdo. Você entendeu? Já vou pra gravação de conteúdo, aí depois já vou almoçar, depois que eu volto do almoço, já vou dar uma olhada de novo depois do almoço no comercial, como é que tá. Aí pronto, abriu a parte da tarde a loja, pau na máquina, postos ao vivo, loja lotada, casa cheia. Aí 5 horas da tarde, de 4 até às 6 horas da tarde, hora que eu marcar as reunião com o gerente de banco, seja algum mentorado, seja a galera que for, normalmente é de 4 da tarde até 6 da noite. 6 da noite acabou, aí 6 da noite já tomo um lanchinho ali e tudo, já vou pra faculdade. Aí faculdade, sai pra faculdade, academia, brincar, ser pai, ser esposa. Pronto, essa é a minha rotina todos os dias. A gente tem que fazer com que a nossa rotina, ela realmente ela faça o nosso dia ter o seu valor, literalmente. A gente faça a nossa função de empresário, faça a nossa função de amigo, faça a nossa função de pai, de esposo, de cristão, e que isso não atrapalhe. Se isso é os nossos princípios, se isso é nosso propósito de vida, vamos fazer o que precisa ser feito. Sabe por quê? Eu acho que o empreendedorismo ele vai ser ainda considerado como um esporte. Por quê? Porque o atleta, quando ele tem que jogar em alto nível, ele precisa estar bem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Então, quando eu entendo que no empreendedorismo é importante eu ter uma agenda de atleta, cara, eu acho que muda 100% dos nossos negócios. Total. 100%. Cara, eu preciso respeitar a minha saúde. Porque, por exemplo, no mês passado, eu tava com a meta que eu tinha que bater lá no começo. No mês passado, eu coloquei uma meta de um novo recorde. Eu saí do boarding pra comercial. Cara, sendo sincero, eu passei 2 semanas doente, pô. Se você me colocar o que eu produzi em 2 semanas doente, eu perdi produtividade pra caramba, velho. Pra caramba. Eu tava no escritório, eu tava com febre, pô. É constância, na verdade, né? Eu acho que, assim, a gente acaba não entregando aquela pessoa que a gente sempre é no dia a dia. Então, assim, como todo mundo, quando tem aqueles momentos bons, a gente acaba não entregando. E aí eu falei assim, cara, eu preciso cuidar da minha saúde por causa que o meu negócio precisa de mim, cara. Os meus sócios têm expectativas sobre mim, o meu time tem expectativas sobre mim. Às vezes tem um vendedor lá que, se eu ficar no escritório com alta performance, o cara ganha mais. Aí a conta não fecha, a conta não fecha. Então o meu vendedor espera que eu esteja no escritório ajudando ele, porque ele quer ganhar mais comissão. Sim. Cara, quando o Guilherme tá aqui, eu ganho mais comissão. Exato. Então eu preciso estar bem, pô, por causa dele, por causa do meu time, por causa do meu sócio, pra todo mundo. Puxar o barco. Eu vou entrar numa... Eu vou fazer uma pergunta pra ti agora, Rony, que a gente tá entrando numa... Cara, eu tô gostando muito do assunto porque a gente tá falando de liderança. Eu nem esperava a gente falar disso. Por isso que é bom o flow aqui, a gente não combina assunto, tá? A gente só vai, mano, vamos aqui, se apresenta e embora. E deixa o flow. Cara, semana passada eu dei um treinamento pro time, que uma das coisas que eu falei assim, ó, ninguém... Olha o quão contra-intuitivo eu vou falar isso aqui. Ninguém trabalha pela conquista. Porque se a gente trabalhar só pela conquista, a gente já tinha parado de trabalhar. Muito Porque tempo. se o Rony diz que trabalha pela conquista,
ele já conquistou coisas que para ele anos atrás eram impossíveis. Ele já teria parado, ele não estava nessa ânsia de crescer, de organizar, de colocar processo. Então, a gente trabalha pela evolução. E gente como a gente, empresários que nos assistem aqui, que é a nossa audiência, a gente trabalha pela evolução, pelo prazer de ser melhor, de doar mais, de entregar mais para o mundo, de entregar mais para os nossos colaboradores, de entregar mais para o mercado, de entregar mais valor. A gente não trabalha pela conquista, porque se fosse pela conquista, eu e você já teríamos parado, irmão. Eu saí do interior do nada também e eu disse assim, mano, eu teria parado, porque eu já estou num ponto que era impossível para mim estar. Entende? E a minha pergunta para o Rony é, tá? Pelo que o Rony trabalha? Qual é essa evolução? O que o Rony está buscando? Qual é o próximo passo? O que, cara, faz arder o Rony assim, irmão, eu já tô com todos esses negócios, já tenho multimilhões de faturamento anual, já tô aonde era impossível para mim, a minha família, os meus amigos talvez me vejam já como referência, eu já dou palestra, eu já sou mentor de empresário. O que faz Rony Lima continuar, irmão? Cara, é uma pergunta assim, por toda a nossa experiência de vida e o que a gente faz hoje em dia, é uma resposta muito longa, na verdade, cara. Porque assim, a gente trabalha pra gente conquistar algo, mas na verdade, o algo, ele vai muito da questão do seu propósito, não qual o seu propósito de vida no final. Acho que a pergunta seria essa, né? Em cima de tudo aquilo que a gente faz. Eu acho que assim como todos nós, dá uma boa vivência para todos aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes é família, é amigo, é colaborador. Acho que eu vou muito disso, claro, além de eu querer crescer mais e mais financeiramente. Existe a questão de quando a gente começa do zero, a gente tardar um pouco o nosso crescimento no final da conta. É o quê? Se eu ganho 100 mil reais, eu lucro 100 mil reais. Quando é pra mim, eu lucro 100 mil reais pra mim. Quando é pra minha família, é pra minha família. Aí existe a questão de a gente se estruturar. Quando a gente já vem de uma família estruturada, que tem suas casas próprias, tem seus empregos, sua independência financeira, é uma coisa. Quando a gente não vem, é outra coisa. Então, assim, tanto eu como a Águila, a gente já não veio de uma família independente, né? Existe a questão de ser estruturado e independente. Então, a gente... Durante todo esse nosso processo, a gente teve que estruturar toda a nossa família. E ainda não chegou a estrutura que a gente quer, né? De uma casa melhor, isso, aquilo, tudo. Eu, da minha parte, eu já consegui tudo que eu queria. Da parte da minha mãe também, mas da parte já da família dela, o pai dela já aqueles coroão e tudo, já cabeça dura e tal, não quer casa bonita, não quer casa longe e tal, da família e tal. Então, assim, eu acho que o nosso maior propósito, cara, de vida, não é conquistar bens. No final, estruturar todas aquelas pessoas que faz parte da nossa vida, diretamente e indiretamente. Seja um colaborador que está do nosso lado há muito tempo, pagando um preço ali também, se o sonho dele é ter uma casa própria, comprar um carro. Eu acho que o nosso propósito ele vai hoje muito voltado para as pessoas, não é financeiramente. Eu acho que eu já possuí o carro que eu queria, já o apartamento que eu queria, já uma casa de passeio que eu queria, já fiz a viagem dos sonhos que eu queria. Então, basicamente, eu acho que tudo que eu queria, eu conquistei, que... eu, como Rony, pudesse fazer com o dinheiro que eu ganhei. Mas não para as pessoas que estão ao meu redor ainda. É isso que a galera Entendeu? não entende, mano. É isso que a galera não entende. Entendeu, cara? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou fazer uma pergunta. Com tudo que você está falando de evolução, é como se fosse um caminho sem fim. Sim. Né? A vida a gente sai do zero e não volta tem um ponto de chegada, né? Não tem um ponto de chegada. O cara do Everest, né? Então o cara tá aqui na base do Everest, ele vai subir no Everest, vai chegar no topo, vai tirar uma foto, vai descer e vai buscar uma outra montanha, pô. É isso. É desse jeito. Mas de verdade, vou fazer uma pergunta que eu acho que você nunca escutou. Você acredita que você fica doente se tu parar? Cara, assim... Doente, tipo assim, emocionalmente. Tipo assim, irmão, você imagina que você... Não, eu vou chegar até certo ponto e vou vender as empresas e vou pra Irlanda, meu irmão. Eu vou pra França. Você acha que você tem um medo de ficar doente assim, sem essa... Eu acho que assim, a pessoa que ela é bem comunicativa, tem um grande network, ela pode muito bem vender suas empresas e não deixar de se tornar inútil no mercado. Ele pode fazer algo pra ficar se mexendo, né? Conheço muitas pessoas assim. Mas eu, cara, com 40 anos, eu não quero estar assim ativo do jeito que eu tô. Tu tem quantos anos? Nas minhas empresas, tenho 30 anos. Eu acho que... Você tem 10 anos aí. Eu tenho 10 anos. Mas o que vai ser a vida dos 40? Cara, Me descreve a sua vida nos 40. Eu acho que eu quero ter, na verdade, estou trabalhando para isso, né? Através de estudo e de negócio consolidados que vai me fazer eu estar
Fora dos externo, negócios. Perfeito. né? E tendo uma lucratividade muito grande. E daqui para lá já vou ter o meu patrimônio 3, 4 vezes mais do que é hoje. Então, eu preciso ficar preocupado. 10 vezes. Eu Entendeu? profetizo na vida aí. Tá, Não, mas me pode diz, ser, me diz amém. a sua vida aos 40. Tudo tá concretizado. Você conseguiu fazer talvez um M&A, fazer uma fusão nas tuas empresas, um grande grupo comprou parte do teu grupo. Ou então você tem sócios que tocam os negócios e você é um cara de influência que joga lead pra turma. Mas me descreve a tua vida aos 40. Cara, Com tudo isso, minha contou vida aos consolidado. 40 é. Sua vou ser segunda-feira, sincero, vai. É, minha segunda-feira, né? Minha segunda-feira, cara, eu acho que. Eu pretendo morar fora um dia. Pretendo morar fora, então assim, Estados eu não Unidos, sei, Brasil, Estados fora. Unidos, Estados Unidos ou Estados Europa. Unidos da vida. Eu acho que menos Brasil, a realidade é essa, né? Mas não nos meus 40 anos. Eu acho que ali nos meus 45, 50 anos, se Deus quiser, do jeito que estiver acontecendo as coisas, já não quero estar mais morando no Brasil. Mas eu quero que minhas empresas estejam funcionando e com grandes sócios, fazendo negócio dá muito lucro, né? Eu, particularmente, o meu principal propósito, né, de vida é realmente daqui para lá ter meus 10 vezes mais de patrimônio, né, e fazer com que através do nosso patrimônio a gente não precise estar tanto ativo no nosso negócio, porque assim, apesar de você fazer o que você gosta, gera muito lucro, é desgastante. Você tem suas responsabilidades a cumprir diariamente e não é fácil. Quando você sabe que você precisa ter um faturamento de X, para a galera entender que está do seu lado, que esse faturamento tem que acontecer por várias situações, porque uma empresa precisa dar lucro, Sim. não é fácil. Então, assim, eu acho que a gente, essa nossa cobrança de vontade de crescer faz com que gere um desgaste muito grande, não é fácil. A gente dizer que a partir do momento que a gente tem um faturamento grande no nosso negócio é saudável, não é. Não é, muitas das vezes não é, entendeu? Então, assim, eu acho que esses 13 anos que eu vivi como empresário, foi muito ativo nos meus negócios, né? E como eu vim de um negócio muito complicado, muito arriscado, fez com que esse desgaste ele fosse 10 vezes mais, 20 vezes mais, entendeu? Então fez com que a gente tivesse essa visão de partir para outros negócios que gerasse uma recorrência, né? Que eu acho que hoje toda empresa ela tem que ter uma recorrência, né? Se não tiver recorrência, eu acho que ela fica muito naquela pressão mensal, né? E através dessa recorrência conseguir tomar mais boas decisões para o nosso futuro. Mas sua segunda, nos Estados Unidos, com as empresas rodando no Brasil, rentabilidade, segunda você faz o quê? Não, cara, segunda-feira eu não quero mexer nem em celular, eu quero passar o dia em cima da cama. E na terça-feira ir pra uma praia. Na quarta-feira passar um dia na academia com a mulher. Na quinta-feira ir praticar esporte com os filhos, né? Na sexta-feira viajar para outro lugar. Pronto. Mas, cara, a gente fala assim, não é fácil, né? A gente, na verdade, tem isso como objetivo de vida, não é fácil, mas a gente sabe que o pior a gente já passou, a realidade é essa, né? Posso te falar um segredo que eu não falo? A gente se decidir, o pior da nossa vida é a gente se decidir o que a gente quer fazer da vida. Quando a gente se decide, é só a gente trabalhar. Esquece. E morreu, você entendeu? Isso. Acho que a parte mais complicada foi onde eu me atrapalhei muito nos meus 17, 18 anos. O que eu ia fazer da minha vida, né? Hoje a gente já tá decidindo o que a gente faz, o que a gente precisa ser feito. Eu vou falar um negócio que às vezes eu tô conversando com a Isabel, que é minha digníssima, e ela fica até com medo disso. Mas eu vou abrir aqui. Eu acho que beleza, eu vou ter, a gente pode fazer um M&A, a gente pode fazer venda das nossas empresas, nossos grupos, enfim. A gente prepara as coisas pra isso, óbvio. Só que se eu for me imaginar aos 40, morando em outro país, por exemplo, cara, eu te juro, eu não imagino eu fora eu vou reduzir a rotina, óbvio, mas eu não imagino eu fora do que eu faço hoje. Porque se eu ficar sem agenda, só de segunda a sexta-feira, não, eu vou pra academia, isso, viajar, eu acho que eu fico mal, velho. Eu não sei se você pensa nisso. Mano, Cara, você tem quantos anos? Não, é óbvio, né? Eu tô com 24. Eu tô com 24. Você tem 24 anos. Não. Cara, assim, a realidade é o quê? Agora eu vou dar um conselho igual a gente velho, né? Doloroso. gritando, eu sou o velho da Doloroso, mesa. né? Mas, cara, eu acho que é assim, essa visão que você tem é baseada pela sua experiência de negócio. E de hoje também. E de certo? hoje. Mas, aos longos do dia, próximo ano você já vai ter outro propósito. Daqui a 2 anos você vai ter outro propósito. Daqui a 3 anos você... Da Não, mesma e você sabe o forma, que eu penso? Eu vou fazer assim, cara, eu posso morar em cada país, mas eu compro um café num país, cresço café, vendo café. E assim, Próxima cara, pausa. assim, a gente Tem que que ter é uma parada, eu a acho. gente que é empreendedor, Acho cara, que faz assim, parte do nosso coração. A galera que vende seus negócios, eles não param quieto. Não para. Literalmente, Se mas parar, assim, fica depressivo. Entenda, uma coisa é eu com 40 anos ter um patrimônio líquido aqui de 30 milhões de reais.
Ficar despreocupado e botar um café em cada país da Europa e uma semana passar num, uma semana passar no outro, uma semana passar no outro. O negócio tá funcionando, tô fazendo o que eu gosto, que é empreender. Mas despreocupado com o que vai ganhar. Pronto. Eu acho que é isso aí. Eu acho que é essa A nossa preocupação não é deixar de fazer o que a gente gosta. Eu amo que eu faço, filho. Por isso que eu faço com muito amor e tenho um resultado a cada dia que passa vem aumentando. Mas entenda, a gente faz com amor e responsabilidade. Tem um desgaste, filho, pô. Tem um porque a desgaste. gente tem que lucrar. Você entende? A partir do momento que eu tô com meu patrimônio líquido lindo, maravilhoso, e me gerando ali na pior situação, investimento de CDB, meus 200 mil por mês, na pior desgraça, o cabo tá ganhando isso aí. Uns 200, Meu 300. filho, eu tô despreocupado, filho. Eu posso botar 10 negócios pra dar um prejuízo de 10 mil todo mês. Tô despreocupado. Né? É meu prazer só ir lá dizer que eu tô empreendendo tudo. Então, assim, a visão é diferente quando a gente tem que empreender e tem que dar lucro, tem que fazer a empresa crescer. Então, o desgaste é isso, entendeu? Então, assim... Eu nunca perguntei pro meu sócio o que ele faria. Velho, hoje vou falar assim, eu sou um ano mais velho, 31 anos, né? Então também já tô mais desgastado. Né? Sou um pouco mais, eu sou mais velho da mesa, caraca, eu sou mais velho da mesa. Eu não consigo me ver parando também, eu tenho uma compreensão que eu vou desacelerar em algumas coisas, principalmente na loucura de hoje. Eu acho que eu vou ser muito mais estratégico com 40 anos, eu tenho essa meta de desacelerar. Mas eu acho que é impossível parar. Impossível. Assim, me conhecendo é impossível. Então nós estamos alinhados, sócio. Impossível. Porque, mano, tem uma frase. Um dia me perguntaram assim, Augusto, qual é o teu objetivo de hoje? Qual é o teu maior objetivo? Né? E parece buchitagem, parece oba-oba, mas eu respondi, eu fiz as duas respostas. Um o Gui sabe e a outra acho que o Gui não sabe. Uma resposta é, mano, meu objetivo de hoje é deixar um negócio grande para que as pessoas grandes que estão perto da gente percebam que ele é grande o suficiente para cabê-las, né? Porque a gente tem muita gente boa perto da gente que quer crescer, então, mano, a minha responsabilidade enquanto tem que provar CEO, para eu eles tenho que eles provar lugar aqui, mano, vão caber eles, que vai né? caber eles. Essa é a minha responsabilidade de hoje. E aí, quando eu penso em futuro, por isso que eu falei de evolução, não é sobre chegar lá, é sobre quem eu me torno, né? E você pode pensar o que você quiser, mas é assim que eu penso mesmo, eu não estou falando aqui para ficar bonito e dar um corte legal. Tem uma frase de Jiron. Jiron é um filósofo de negócio americano, já faleceu e tal, e ele foi mentor do Anthony Robbins, por exemplo, e perguntar para ele, Jiron, qual é o seu propósito de vida? E o Jiron falou assim, e aquilo me tomou, naquele 2016 eu vi essa frase. Aquilo me tomou. O Jiron respondeu assim, cara, o meu maior objetivo de vida é entrar no meu máximo potencial, só para saber quem eu vou me tornar. Mano, aquilo me pegou de um jeito que eu disse assim, mano, eu quero isso pra mim, velho. Eu quero saber quem o Augusto pode ser. Quantas pessoas eu posso ajudar, quantas pessoas eu posso fazer a diferença, quantas famílias eu vou empregar, quantas famílias eu vou alimentar. Eu quero saber o quanto eu posso crescer. Eu quero chegar no meu máximo. E qual é o máximo? A gente nunca vai saber. Sim. Por isso que eu digo que assim, mano, eu não consigo me enxergar parando. Sim. Porque é como tu falou. Porque se o cara continuar com o negócio, não tem como o cara Não parar, tem né? como. Eu acho que assim, tem como o cara desacelerar, sair mais da operação e E jogar esse é um essa objetivo responsabilidade meu. para outras pessoas. Acho que é a responsabilidade de todo mundo, né? Assim, alguns fazem Sim. empresa para vender e dar certo, e outros faz realmente para botar sócio, sucessão e etc, entendeu? Assim, para resumir, o que eu pensei assim, toda vida que eu fincar uma bandeira, eu vou me perguntar qual é a próxima bandeira. Eu tenho certeza disso. Sim. Me conhecendo. Pode ser também. que eu mude? Cara, eu também sou desse jeito. Pode ser que eu mude? Pode ser? Sim. Mas quando eu vi em 2016 o Jiron dando essa resposta, eu disse, mano, vou tomar pra mim. Eu quero saber quem eu posso me tornar se eu me tornar o meu máximo potencial. Tem pesquisas científicas que falam que o ser humano só usa, acho que é 3% do cérebro, do seu potencial. Então, irmão, se a gente faz o que a gente faz sendo o que a gente é hoje, imagina o que a gente vai fazer sendo quem a gente se tornará no futuro. E outra coisa, isso entende? é muito sobre vida de plenitude, né? Eu acho que a gente desenvolve, e pelas limitações que nós temos de falta de experiência em algumas coisas e várias coisas, que a gente tem que ser humilde para falar disso, a gente é muito bom em algumas coisas, só que o caminho nos ensina o caminho nos orienta como é ter uma vida plena. Que é esse negócio do máximo potencial, né? Uhum. Eu acredito que eu tenho aprendido como eu vou desenvolver daqui a alguns anos uma vida que eu seja incrivelmente bem na saúde, incrivelmente bem no físico, incrivelmente bem no emocional, incrivelmente bem no espiritual, incrivelmente bem na família, incrivelmente bem nos negócios. E a plenitude vai desenvolvendo isso aqui. Exato. Então, eu sou como Augusto também. Eu não me vejo parando. Eu tenho essa mesma visão. Se a gente faz o que a gente faz hoje, com a experiência que a gente tem hoje,
eu imagino que eu consigo mover uma geração toda. Não, e assim, cara, eu acho que não existe pessoas tão sábias que não possa aprender mais. E assim, eu, com 30 anos, por mais que minha experiência de vida fez eu passar por muitas coisas, muitos altos e baixos, muitas coisas intensas, faz com que a cada dia que eu passo com a humildade que eu tenho de aprender, aprenda muito, e é um muito que me agrega muito, né? E assim, voltando ao que você falou, cara, eu acho que tudo hoje que a gente gasta energia, a gente consegue ter bom resultado. Se você gastar energia, boa energia na academia, você vai ter bom resultado. Como você já teve, você tava correndo e tal, você já teve bom resultado. Seja no relacionamento, e tudo vai exigir tempo, cara. A realidade é essa. Um dos principais fatores é o quê? Tempo. Em cima do tempo, você vai conseguir ter mais experiência em cima daquilo que você tá vivendo. Você vai achar onde pode acertar mais, onde pode errar menos, em cima de tempo. Então, assim, quando eu falei que a gente queria, né, na segunda-feira tá isso, aquele todo, mas jamais sair do negócio, porque não tem como, se as empresas vai estar tocando, a gente vai estar ali de alguma forma olhando do alto a empresa, mas é mais ter esse tempo para aquilo que a gente quer valorizar mais, entendeu? Então, assim, hoje, eu queria estar todos os dias na igreja. Então, se eu estou numa paixão enorme de buscar entendimento da Bíblia, então, assim, eu sei que quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Na faculdade, cara, eu tô parecendo aquele nerd ali na frente da primeira cadeira, aprendendo muito, interagindo ali com o professor, tô aprendendo muito. No meu relacionamento, já aprendo pouco, porque tem um pouco tempo para usufruir do relacionamento. O que é? Quando a gente vai falar de relacionamento, depois que eu chego na faculdade, na academia. Você entendeu? Então, assim, eu aproveito ali da minha filha e da minha esposa 2 horas por dia. Então, assim, não é que isso significa que eu não quero ser um bom pai ou um bom esposo. Você quer trazer mais tempo para isso, né? Então, assim, quando a gente fala de o que a gente quer fazer no futuro, cara, vai muito daquilo que a gente já viveu, né? Então, assim, da mesma forma que eu falo isso, para você, com o que você viveu, daqui a um ano minha ideia pode mudar, daqui a um ano sua ideia pode mudar. Total. Você entendeu? E a gente tem que deixar claro aqui, até pra galera que tá assistindo, que, mano, não existe certo ou errado. Total. Sim, Existe exato, o que você exato, quer, entendeu? Exatamente. Existe o que você almeja, né? Qual é o foco que eu tenho pra daqui uns anos, e é isso, e é tudo bem. Muito sobre o que Deus tem para nós também, né? Também. Porque as pessoas, Deus, na sua multiforme graça de agir, Deus vai colocar searas para trabalhadores diferentes. Então, tem muita gente que vai trabalhar numa seara de família. Tem muita gente que vai trabalhar numa seara, cara, de mover o mundo com colaboradores. Compartilhar algo aqui que é muito forte, que eu e a Ayla vivemos, que logo no início da nossa jornada, que a gente estava trabalhando na feira, aí de segunda a sexta trabalhava na banca, sábado trabalhava na loja junto com a Ayla trabalhava de segunda a sábado e domingo a gente trabalhava na feira. Cara, a gente estava trabalhando 20 horas por dia, literalmente, até 2 horas da manhã respondendo celular, 6 horas da manhã a gente era marketing, era vendedor, era entregador, era isso, aquilo e tudo. E eu acho que com 2 anos e meio que a gente estava no nosso negócio, foi logo no primeiro ano que a gente abriu a Top Case, a gente chegou numa fila de um McDonald's e a gente, na fila, a gente viu o preço ali de sanduíche, 30, 40 reais. A gente saiu da fila porque a gente não podia gastar aquele valor. Eu disse, filha, estamos trabalhando muito para onde a gente não se preocupar com valor nenhum quando a gente chegar em restaurante. E hoje, cara, as coisas acontecem do jeito que um dia a gente falou. Hoje a gente pode ir para o restaurante, o nosso jantar dá 400 reais, dá 500 reais, a gente tem prazer de pedir a melhor. Eu chego no restaurante e digo, cara, qual é a melhor comida que tem aqui? Eu não olho para o valor. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem como propósito de vida vencer, a gente tem que respeitar o processo de que em determinadas situações, por mais que você tem, você não pode. Não pode. Entendeu? E eu me lembro muito bem desse momento e a gente saiu da fila, cara. Que massa. A gente saiu da fila e eu nunca me esqueço disso. Eu acho que era 40 reais na época, era muito dinheiro para nós, porque a gente estava no processo de crescimento. Não era que a gente não tinha dinheiro, a gente tinha dinheiro, mas porque a gente imaginava que 40 reais no nosso bolso, no meio da semana, era desnecessário para aquilo. Então, assim, hoje a gente pode usufruir do melhor carro, despreocupado, a gente pode dar um melhor carro para uma esposa, a gente pode dar um melhor carro para minha mãe, a gente pode dar uma casa do jeito que a minha mãe queria um dia, a gente pode dar uma hora de dia para minha mãe, a gente pode pagar uma viagem para minha mãe, para minha esposa, a gente pode ter feito a melhor viagem que a gente já fez. Hoje a gente pode. Mas nem sempre as pessoas entendem que a gente tem que respeitar o processo. Cara, eu passei 9 anos da minha vida trabalhando 20 horas por dia. 9 anos da minha vida. Então, assim, às vezes as pessoas elas não entendem o processo, como funciona até você chegar em determinada situação e até você falar tal coisa, que quer chegar em tal coisa, quer fazer tal coisa. Não é que eu esteja errado, você esteja errado. É escolha de vida, né? Talvez o que eu passei, vocês não passam ainda. Talvez o que fizeram vocês terem o resultado que vocês têm não for o mesmo que o meu, mas que seja semelhante, entendeu? Então, assim, a jornada de cada um, cara, só sabe cada um. Então, se a gente pegar um cara que tem ali seus
20 anos, já vem de um negócio de uma grande empresa de família. E aí dizer, cara, meu pai e minha mãe morreu, a empresa está no meu nome, eu vou vender, porque eu não sei tocar o negócio. Então, assim, por detrás daquilo ali, é um bocado de coisa que pode ser uma irresponsabilidade dele, que ele não quer assumir a responsabilidade, como também pode ser algumas frustrações que ele viu o pai dele vivendo E que ele não quer viver. Você entendeu? Total. Então, assim, cara, o processo das nossas escolhas, para quem tem escolhas conscientes, é totalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? Então, Total, vai mano. por detrás de tudo aquilo. Então, assim, quando eu falo que eu quero, com meus 40 anos, eu quero estar trabalhando 10% que eu estou trabalhando hoje. Meus Ponto. 40 anos. Fato. Porque eu quero eu quero ser o melhor pai, né? Eu quero ser o melhor esposo, quero ter o meu melhor shape, você entendeu? Então, assim, isso a gente consegue com o tempo, cara. Quem é que não queria? Quem é que não queria estar trincado? Não é por vaidade, é por saúde. Quem é que não queria ser o melhor esposo, se acordar de manhã cedo e tomar um cafezinho com a esposa, quando for na hora do almoço, na merenda de tarde, merendar com a esposa, merendar com a mãe, quando for no sábado, no domingo, reunir a família, como já vi várias vezes, você reunir a família todinha, fazer aquele jantar, mas às vezes você quer. Talvez, às vezes, você leva um convite da sua mãe, do seu pai, pra jantar. Filho, bora jantar hoje? Vou não, porque eu tô na Você não empresa. consegue. Não, às vezes domingo a gente tá fazendo imersão, pô. Você entendeu, cara? Aham. Então, assim, é esse o jogo do negócio. A gente sabe o que a gente tá sacrificando hoje pra gente não querer sacrificar mais no futuro. Você entendeu? Então, eu, particularmente, cara, eu acho que na pandemia, quando minha filha nasceu, na pandemia, na verdade, minha filha tava com 1 ano, 2 anos, cara, eu saía 6 horas da manhã de casa, minha filha dormindo, eu chegava meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã em casa, minha filha tava dormindo. Eu acho que eu via minha filha, às vezes, acordada 2 vezes na semana. Você entendeu? Então, tipo, isso aqui eu sei que fez parte do processo, eu tinha que passar por isso pra chegar onde eu cheguei, mas eu sei que se depender das minhas empresas crescer pra ser desse jeito, eu não quero mais. Já foi falado. Você entendeu? Então, assim, nenhum negócio que eu entro, eu digo, cara, eu não quero fazer com que a nossa empresa chegue em determinado tempo, a gente precisa estar atuando desse jeito. A gente tem que formar pessoas. É A isso. gente tem que formar pessoas. 100%. 69 minutos de podcast. 1h10 de podcast. Foi um flow Foi absurdo. entregue, flow absurdo. A gente vai terminar com a nosso bate-bola. É só uma pergunta a resposta do Rony. Você já eu acho que teve coisa aqui que a gente não, geralmente nem fala, né? Não, cara, que eu acho que tinha muita coisa pra falar. É por isso que eu falei nos outros podcasts. Normalmente que eu vou é 3, 4 horas. Porque assim a gente vai começando Tem que fazer a segunda, não é a segunda versão. Segunda versão. Cara, bate-bola pronto. Vai ser uma pergunta nossa, uma resposta rápida do Rony Top Case. Começa com você. Pior momento da vida. Cara, eu acho que o pior momento da minha vida foi quando eu tive que tomar uma escolha familiar que pra mim até hoje não é saudável, mas eu tive que fazer essa escolha pra me ver um crescimento na minha família e na minha parte pessoal e empresarial, que foi quando eu tive que tomar a decisão de, infelizmente, não ter mais a proximidade do meu pai, por motivo de tudo aquilo que um dia ele tinha feito pra mim, pra minha mãe e tal. E foi que daí, infelizmente, hoje a gente não tem tanto contato, mas sim é uma realidade que tá em muitas famílias, só não é exposto isso, né? Às vezes eu vejo você ali com seu pai e tudo. Eu acho que a pior decisão foi a gente ter que se afastar pra ver a gente crescendo, literalmente. E isso é coisa que eu nunca falei, na verdade. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Eu acho que baseado assim nessa parte de saúde, eu nunca vivi momentos difíceis. Aqui esse momento que nem precisa falar de negócio, é o que vinha na sua cabeça, no seu coração. Deixa eu te perguntar, qual que é uma coisa que você tem... Você fica muito triste com os empresários do mercado quando eles fazem? Fala assim, cara, isso daqui me dá... Você vê a turma fazendo. Cara, quando eles visam só riqueza e dinheiro. Aqueles caras ali com 2, 3, 4, 5 anos, eles não estão mais em pé, infelizmente. Entendi. Uma frase. Cara, assim, às vezes a gente quer falar muita coisa, mas para ser bem objetivo, acho que a frase que mais me toca é uma passagem bíblica, né? Onde Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque ele venceu o mundo e a vontade dele é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E sem dúvida a gente tem que respeitar essa passagem, porque a gente passa por ela diariamente e a gente tem que resistir às loucuras do mundo mesmo. Última pergunta minha, um presente que você quer se dar e que não deu ainda. Cara, inclusive a gente está nesse caminho já, né? A gente quer ter nossa casa própria e a gente já tá meio caminho andado, estamos só esperando o tempo. Mas, Na verdade, assim, quando eu falo de casa própria, né, é a casa, né? A casa dos é sonhos, aquela né? casa, né? É a Casa dos sonhos, né? Aquela casa casa. que você chega e diz assim, meu irmão, eu Ai, dei certo na vida, né? Cara, e ontem eu tava até na nossa mentoria do método da RTC, que é toda quarta-feira que a gente se reúne, e lá eu faço no quarto da Helena, né?
E ontem eu refleti, né? Cara, eu preciso fazer com que esse meu sonho seja realizado o mais rápido possível, porque nessa minha casa vai ter meu escritório mesmo, fora de horário aqui a gente vai ter Entra o na nosso casa lugar e tal. estúdio e tal. Acho que assim, é vontade, né? Assim, eu acho que é uma vontade que tá alcançável pra mim. Na verdade, era pra ter acontecido 2 anos atrás. Não quis porque eu não quis mesmo. Eu imaginei que não era o tempo de eu ter essa casa. E a gente tá no caminho. Que massa, meu irmão. Cara, Obrigado pra caramba. obrigado pelo papo. Papo super profundo, super junto. sincero. Eu acho que, na verdade, a gente foi mais pra uma conversa muito sincera, né? Eu acho que a gente poderia ser bem mais técnica aqui, falar muito de números e isso, aquilo, voltar ao que realmente é o podcast, mas realmente quando a gente tem uma história muito longa, acho que todo tempo é pouco, né? Pra gente Irmão, interagir e falar. Não, é isso aqui que a gente ama, né? É isso aqui que a gente gosta, mano. A gente gosta das coisas que acontecem os por acaso. Né? Sim. Não, e são conversas que a gente tem no bastidor, que não tem pros nossos empresários. Exato, Você pode ter exato. certeza, esse episódio, do jeito que foi aqui, vai ter gente falando assim, mandando áudio. Ontem eu recebi um áudio sobre o primeiro episódio que a gente fez. Um cara falou assim, cara, uma coisa que o Guilherme falou no primeiro episódio, cara, mudou minha vida. Eu vou Sim, receber cara, áudio sim. sobre esse episódio aqui. Por quê? Porque a gente falou coisas aqui que todos os empresários pensam, mas a gente não fala. Exato. O que eu vou fazer aos 40? Mano, e será que eu vou parar? Será que eu vou fazer isso aqui? Cara, qual que é o presente que eu não me dei ainda sobre liderança, sobre essas coisas? Então, as irmão, pessoas não refletem, era né, exatamente isso aqui, irmão. É isso Acho aí. que esse aqui foi um episódio, um dos episódios que eu mais gostei de gravar. cara? Muito bom, muito bom. Meu irmão, obrigado, turma. Pra quem ficou até o final, curte, comenta, compartilha, manda para aquele amigo Se inscreve no empresário. episódio. Se inscreve aqui no canal para você receber as notificações, É isso. YouTube, Spotify. E eu tenho certeza absoluta, se você prestou atenção nas mensagens e tomou decisão sobre elas, tenho certeza que pode fazer diferença não só no teu negócio, mas na tua vida. Rony, obrigado. Se quiser Deu deixar bom uma pra mensagem caramba. final aí pra galera, quiser deixar o @, como é que a galera te encontra. Obrigado pelo Tamo papo, junto, irmão, tamo super junto. profundo. Cara, Obrigado acho demais. que a frase principal para encerrar isso, né, é realmente você assuma a responsabilidade daquilo que você quer para sua vida. Não terceirize a responsabilidade e não imagine que a sua maior oportunidade vai vir daquela pessoa que você acha que é obrigado a te dar. A maior oportunidade da sua vida, você é obrigado a fazer ela ser a maior oportunidade. Às vezes, por uma oportunidade pequena que está passando na sua frente, você vai fazer dela grande, mas pode ter certeza, depois que você abraçar e assumir essa alta responsabilidade, você vai ver daquilo que você tomou decisão de fazer, um dia gerou grandes frutos. E muitíssimo obrigado aí Tamo pelo junto, meu irmão. convite. E até uma outra oportunidade de 3 horas. Vai dar 3 horas, vamos fazer o segundo aí. Deu bom pra Tamo caramba. junto. Valeu, turma. Deu Tchau, bom tchau. demais. Mais um episódio. Deu bom.